Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia que começa agora. No programa de hoje, a gente fala sobre o ensino jurídico no Brasil e o estudo é da doutora em Direito Constitucional e mestre em Direito, Cláudia Toledo. O ensino jurídico no Brasil e o Estado Democrático de Direito. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais. Orientador, professor doutor Antônio Carlos da Ponte. E para debater esse tema com a gente, estão aqui a doutora em Direito e promotora de Justiça do Ministério Público do DF, Raquel Tiveron, e o doutor em Direito, Rossini Correia. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui no Academia. Obrigada. Doutor Rossini, muito obrigada por ter aceitado também nosso convite. Satisfação. E agora vamos entender melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. A pesquisa gira em torno do seguinte questionamento: o que se pode entender por dignidade da pessoa humana? O estudo aborda o direito como integridade. Portanto, a preocupação se volta para a busca de decisões que respeitem o princípio da segurança jurídica e, ao mesmo tempo, satisfaçam a pretensão de legitimidade. Porque, afinal, o princípio da dignidade da pessoa humana é o mais fundamental dos princípios jurídicos. E qual a consequência desse reconhecimento? Doutora Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, sair lá de São Paulo, vir aqui para o estúdio da TV Justiça. Olá, Mariana. É uma satisfação, a honra é, na verdade, nossa, de poder participar do programa Academia, que é como uma oportunidade de levar para os ouvintes, para as pessoas que estão lá em casa acompanhando a TV Justiça, a produção científica. Verdade. Aquilo que a gente pensa, de fato, ou repensa sobre a sociedade, sobre o direito, sobre o tema proposto. Por falar em tema, o ensino jurídico no Brasil. Por que a vontade de estudar esse tema? Percebeu que estava assim, com uma necessidade de ter uma atenção maior com o que era ensinado nas universidades, nas faculdades? Olha, Mariana, o ensino jurídico é realmente um tema instigante. E o porquê de pensar, né, nesse tema, eu acho que tem algo que precede a tudo, que é justamente o compromisso que todas as universidades têm com o jovem universitário. Há um compromisso com o jovem universitário. E ao pensar em escrever sobre o tema, eu refleti sobre o seguinte: será de fato que as universidades, ou no nosso caso, o ensino jurídico, está realmente compromissado com os interesses desse jovem? Será que o jovem universitário tem recebido das faculdades de Direito todo o cabedal, toda a estrutura necessária para uma boa formação profissional? Esse compromisso, esse apreço pela qualidade, pelo aperfeiçoamento profissional, pelo aperfeiçoamento do jovem, para a atuação profissional do jovem, é esse compromisso, esse apreço pela qualidade que me fez realmente pensar e refletir sobre o ensino jurídico. E a gente vê o reflexo disso até nas provas da OAB, né, que ao passar dos anos tem preocupado, né? Os resultados não são tão satisfatórios. O CNJ nos trouxe alguns dados, são de 2013, mas eles continuam se projetando até os dados ou o momento atual. Uhum. De 120 mil candidatos que prestaram OAB no Brasil, só 33 mil foram para a segunda fase. Veja, e muito desses pouco, né? 33 mil, só 28% logrou êxito ou passou e conseguiu ingressar. Foi aprovado, foram de fato aprovados. Então, esses são dados preocupantes. Cadê o compromisso com o jovem? O que nós estamos, nos cursos de direito, oferecendo para esse jovem que ele não consegue prosseguir na carreira ou ingressar nos quadros da ordem, né? Eu não estou nem dizendo se ele é um advogado capacitado, nem isso. Olha, hoje sou advogado, consegui passar. É o básico, então, né? Para exercer a profissão. Para começar a vida profissional. É verdade. Né? Então, você também cita, Cláudia, a questão do direito penal. O direito penal é também um ramo que, na sua opinião, é complicado? É um ramo que não é ensinado da melhor forma nas universidades? Por que focar nele? Sabe, Mariana, na verdade, a preocupação com o ensino jurídico
ela abarca todas as disciplinas. E, na verdade, o ensino é um só. A gente pensa em todas as disciplinas interagindo. O conhecimento, na verdade, é um só. Né? A escolha pelo direito penal foi, no momento da dissertação de mestrado, até por uma questão muito forte do meu orientador, o professor Antônio Carlos da Ponte, que é um grande penalista, um grande professor da PUC. A escolha do direito penal foi justamente porque o direito penal é um dos ramos do direito que reclamam uma maior tutela do Estado. Ou seja, para trocar em miúdos, é por meio do direito penal que se pode, inclusive, restringir a liberdade do ser humano. Então, eu elegi o direito penal como, de fato, uma ciência, um ramo do direito que enseja preocupação de todos nós, docentes, sociedade, comunidade, enfim, e dos próprios alunos. E em relação à metodologia, qual que foi usada? Você foi a campo realmente saber como é que estava esse ensino ou foi mais bibliográfica? Na verdade, eu não fui, de certa forma, a campo, mas as informações relativas ao ensino jurídico, elas estão todos os dias na mídia, elas estão nos nossos jornais, enfim, e a gente, na sala de aula, também tem um grande laboratório, né, das deficiências e das dificuldades. Mas a minha metodologia escolhida, foi, na verdade, trazer ao trabalho uma série de conceitos. E se daria o início dessa pesquisa? Para pensar o ensino jurídico, como um momento anterior, nós temos que pensar a educação. Então, como nós, docentes, ou como a sociedade, ou como o Estado, pensa a educação? Então, esse foi o ponto de partida. A educação certamente não pode ser um conceito admitido de uma forma menor, de uma forma parcial. Ou a educação é plena, ou a educação se volta à plena capacitação deste aluno, desse jovem universitário, com quem a gente tem o compromisso, né? Ou ela é plena ou ela não é educação. Então, a partir da ideia de trazer ao trabalho o conceito de educação, é que passei para esse segundo passo. Vamos, então, analisar o ensino jurídico com esse espelho da educação. E um terceiro passo, onde que se insere esse ensino jurídico? Nós passamos por um período de redemocratização do Estado. Nós não estamos num Estado qualquer, nós estamos num Estado que se propõe democrático, de direito. E se ele é um Estado democrático de direito, onde está esse aluno? Né? Então, esse diálogo entre os conceitos de educação, do ensino jurídico, ele se projeta com segurança dentro do Estado democrático de direito. Você também usou vários livros, né, para escrever essa dissertação, indicou para a gente alguns. Vamos ver os 3 mais importantes. A Filosofia da Praxis, de Adolfo Vasques, editora Paz e Terra. O Valor de Educar, de Fernando Savater, editora Martins Fontes. Do Senso Comum à Consciência Filosófica, de Dermeval Saviani, editora Autores Associados. Cláudia, agora que a gente já entendeu melhor o seu estudo, a sua pesquisa, fica à vontade para apresentar o resultado dessa dissertação para a gente. Muito obrigada, Mari. Bom, o trabalho, o ensino jurídico no Estado democrático de direito, uma análise crítica do direito penal ou do ensino do direito penal, teve por objetivo discutir, na verdade, o descompasso entre o que se ensina na sala de aula e aquilo que acontece na prática. É como se nós passássemos aos alunos um mundo ideal, que na prática não existe. Então, a ideia da discussão do ensino jurídico foi justamente essa. Partimos dos conceitos, educação como plena capacitação humana, conforme eu havia lhe colocado, para aí transportar essa ideia de educação para o ensino jurídico como algo pleno, não menor do que a realidade, né? Ao avançar nessa questão, inserimos a ideia do ensino jurídico que não pode se dissociar
do Estado democrático de direito. Nós não estamos, como eu lhe falei, num Estado qualquer. Nós estamos num Estado que passou por 20 e tantos anos de ditadura e que se projetou a partir de 85 e se consolidou na Constituição Federal de 88 como um Estado democrático de direito. E no que isso implica, né? Qual é a consequência disso? Significa, na escolha do direito penal, que foi objeto do trabalho, que a sociedade se transforma. Significa que as transformações sociais, elas reclamam um novo olhar dentro da sala de aula. Elas reclamam o acompanhamento, a ideia de que a sociedade quer mais do profissional do direito. E o nosso aluno não sai, por exemplo, da faculdade preparado, principalmente na área do direito penal, aos enfrentamentos mais complexos. O nosso dia a dia hoje nos revela, por exemplo, situações de repercussão nacional. Nós temos os crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, e a gente tem que refletir qual é o preparo, de fato, do jovem universitário egresso das faculdades de direito. Mas para quê? Para enfrentar estas novas formas de criminalidade, essas complexas formas que, na verdade, muito mais do que afetar condutas individuais, como a gente diz, olha, é o matar alguém, furtar, subtrair algo para si, mas são formas que afetam uma coletividade. Elas não são situações individuais. Vejam que, conforme a natureza reclamada a atuar do direito penal, nós temos até um comprometimento da própria democracia. Quando a gente pensa nos crimes relacionados ao alcance do poder, nos crimes relacionados, por exemplo, à corrupção, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal, enfim, as novas tecnologias, a internet, enfim, esse é o contexto. Será que aquele jovem universitário com o qual a gente tem um compromisso de aperfeiçoamento profissional, será que ele está, de fato, preparado a lidar com esse contexto? Antes da gente continuar o bate-papo aqui, eu te peço um minutinho. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater o estudo de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre o ensino jurídico no Brasil. Agora a gente vai debater esse assunto. Doutora Raquel, por gentileza, a sua pergunta. Muito obrigada. Professora Cláudia, eu gostaria de saber qual a reflexão que a senhora fez durante o seu trabalho sobre uma interpretação mais constitucional do direito penal. Nós sabemos que, por exemplo, o nosso código, ele data de 1940, há muitos crimes que às vezes precisam de alguma revisão, que demandam do nosso aluno, no ensino jurídico, uma reflexão sobre ainda a atualidade deles, a relevância. Por exemplo, se um ato obsceno, escrito obsceno, objeto obsceno, que é relativo à censura, ao modo de vida atual, né? O que a senhora conseguiu concluir sobre essa necessidade de adaptação da interpretação do nosso código para a nossa Constituição? A doutora Raquel, professora, é uma satisfação e ninguém como a senhora que atua como promotora de justiça para conhecer as deficiências do direito penal, né? De fato, o nosso Código Penal é de 1940 e a nossa Constituição de 88. Então, como melhor interpretá-lo, né? É fato que algumas condutas, elas precisariam ser revistas e inseridas em termos de criminalização. Por exemplo, a gente sabe que os maiores crimes de maiores projeções, eles são cometidos tendo por face as pessoas jurídicas, né? Então, há uma série de questões a serem discutidas e condutas a serem criminalizadas, de fato, né? Agora, outras, como a senhora coloca, elas poderiam ser desconsideradas, né? Hoje, a gente se depara no dia a dia com uma série de crimes em que eles acabam virando aí piada na rotina dos jovens. E
qual é a interpretação, então, de fato? Há necessidade de um comprometimento ideológico do direito penal e comprometimento ideológico com o Estado democrático. Veja que a nossa Constituição, então, na verdade, o resultado da redemocratização do país, ela traz lá, no seu artigo 1º, o nome do Estado. Ele é um Estado democrático de direito. E, logo em seguida, nos traz os objetivos da República, onde nós queremos chegar. E se nós queremos chegar numa sociedade livre, justa, solidária, se nós queremos, de fato, erradicar a pobreza, se nós queremos eliminar desigualdades, se nós buscamos de fato para esta sociedade uma situação de justiça social, o direito penal tem muito a fazer, tem muito a promover como releitura constitucional recíproca. Então, Rossini, por gentileza. Professora, sabemos nós que há uma crescente ênfase na busca de competências e habilidades para o egresso dos cursos de Direito, num suposto de que aprender a fazer é decisivo para o enfrentamento do mercado de trabalho. Eu lhe pergunto se não deveria haver uma preocupação preliminar e ou concomitante com o fenômeno de consciência, né? Que remetesse a uma iluminação da consciência jurídica e uma preparação do novo bacharel para os deveres da cidadania, para que ele pudesse, inclusive, na esfera da competência e da habilidade, né, fazer melhor. Veja, o senhor coloca das habilidades, né? Qual é a expectativa em relação às habilidades desse egresso? Nós não podemos, nesse aspecto, professor, nos queixarmos de ausência de regulamentação. Nós temos a chamada Resolução número 9, que é de setembro de 2004. E essa resolução, ela traça as diretrizes do ensino jurídico no país. E ela traz diretrizes espetaculares. Ela mostra justamente que o egresso da faculdade tem que tomar consciência, conhecer a cidadania social, estar pronto ao enfrentamento, por exemplo, das situações da dinâmica social, da dinâmica da sociedade. Ele precisa lidar com valores. Isso tudo é expresso nessa resolução. E mais, essa resolução coloca o curso jurídico em 3 grandes eixos. Num primeiro momento, as disciplinas que dão justamente essa formação humanística, que são antropologia, psicologia, a sociologia, a filosofia, para uma base inicial. Num segundo eixo, as disciplinas chamadas profissionais ou profissionalizantes. Então, vem lá o direito penal, o direito constitucional, o direito processual civil, o direito civil, né? E, por último, um terceiro eixo, que busca aliar teoria e prática. Então, de fato, essa resolução número 9, que é de 2004, já são aí alguns anos, se aplicada, certamente transformará o nosso aluno, aquele universitário com quem a gente tem o compromisso, num aluno maravilhoso, né? Um aluno preparado a essa cidadania, a um enfrentamento ou a requerer a sua cidadania social, né? Tá certo, doutora Cláudia, obrigada. Doutora Raquel, mais uma questão? A senhora teve a oportunidade no seu estudo de se deparar com alguma reflexão também a partir da sua prática na advocacia, sua experiência na academia, em relação à cultura jurídica no país, assim, se atualmente ela é muito litigiosa, se é desejável que haja um recurso maior aos meios alternativos de resolução de disputas, até do ponto de vista penal, como uma mediação, uma justiça restaurativa, se você acha importante e como a gente poderia colocar isso para o nosso acadêmico de direito, nessa formação ainda nesse momento, um pouco menos litigiosa, de autor e réu, vencedor e vencido, e se isso é desejável, se isso tem sido feito. Qual foi a conclusão da senhora nos seus estudos de mestrado e aprofundados no seu doutorado? Doutora Raquel,
o exercício da advocacia, ele é, na verdade, iluminado por um outro momento na minha vida, que é justamente a docência. Então, ao lecionar, ao ter esse compromisso de passar aos alunos o que é, de fato, a ciência jurídica, a gente repensa a prática profissional todos os dias, né? E, de fato, essa ideia individual do direito, dos conflitos, das ações individuais, ela é uma ideia a ser superada, né? Nós temos que alcançar as ideias de mediação, são atos da modernidade, mas eu relego essa situação a um momento anterior, já que, como eu explicava até antes aí do nosso momento de debate, o meu segundo momento de pesquisa foi trabalhar a educação como direito fundamental, no doutorado. E a gente se insere num país em que 10% da população é analfabeta. Quando a gente fala dos jovens, para trazer uma outra estatística, para a gente discutir, né, o que de fato é a realidade social brasileira, a gente fala tanto do universitário, mas, na verdade, dos jovens entre 18 e 24 anos, que estão justamente na idade universitária, só 17% a 18%, e se a gente quiser, na verdade, inteirar os números, vamos falar em 20%, estão inseridos na universidade. Então, quando a gente pensa na mediação, na diminuição dos conflitos, a gente não pode esquecer de enxergar que na base desses conflitos todos, nós temos, num país, 10% de analfabetos e 80% dos jovens excluídos do ingresso na universidade. Então, de fato, é um trabalho a ser reconsiderado, pensado, mas tem uma trajetória de educação aí para corrigir também uma série de problemas atuais da sociedade e do direito penal. Professora Cláudia, a senhora ainda há pouco se reportou de maneira muito precisa a resolução número 9, e ela significa a tentativa de aproximação do ensino jurídico daquilo que Edgar Morin chama de pensamento complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, a senhora se reporta a uma distinção entre teoria e prática, porque isso não tem resultado naquilo que é da nossa expectativa, né? Nós não estamos formando o bacharel, né, adequado à contemporaneidade do mundo, né? Eu lhe pergunto, como é que a senhora reflete sobre essa profusão de faculdades de direito no Brasil e como é que isso pode ser comparado com o fenômeno das faculdades de direito no mundo, né? Pois não, professor Rossini. De fato, nós temos números em relação às faculdades de direito assustadores, né? Nós temos no Brasil mais cursos de direito do que a soma do mundo inteiro. Esses dados são do CNJ. Nós temos 1.240 cursos no Brasil de direito. E nós temos, se reunirmos todos os outros continentes, 1.100 cursos de direito. De forma que nós temos, sim, o compromisso de democratizar. Como que a gente tem 1.240 cursos e 80% também dos jovens, claro, se considerarmos todos os cursos, estão excluídos do ensino superior, né? Nós temos muitas contradições, de fato temos contradições. Eu não sou contra a abertura, é uma postura pessoal, a abertura de novos cursos. O que é preciso dedicar uma atenção especial é para a qualidade dos cursos, né? Eu dou aula numa faculdade do sul de Minas, em Pouso Alegre, a FDSM, e nós temos ali um cuidado muito especial com as rotinas dos alunos, e a gente pode perceber na sala de aula o reflexo da qualidade, né? Na postura dos alunos, na aprovação da OAB, uma série de resultados positivos. Mas o fato é que quando a gente parte para outros universos, a gente tem percebido que a qualidade não é prioridade. Essa, de fato, é uma preocupação de nós, professores, da sociedade. Quem vai ser esse egresso que não teve acesso a um curso de qualidade? Ele vai lidar com a liberdade, vai lidar com a liberdade humana, vai lidar com os bens da vida.
E se nós fugirmos um pouquinho do direito penal e formos até para a área civil, que é, na verdade, a minha atuação como advogada, ele vai lidar com famílias, com relações de filiação, com divórcio. Quando se fala em liberdade, de fato, do direito penal, é a maior preocupação de todos nós. Mas a sociedade se faz no dia a dia pelas relações jurídicas, né? Doutora Cláudia, muito obrigada pelas suas explicações, pelo rico debate que a gente teve aqui hoje de um tema tão importante. Agradeço a sua presença aqui na TV Justiça. Mariana, eu é que agradeço, a honraria e especialmente cumprimento a nossa TV, o nosso programa, né, da TV Justiça, como um segmento educativo, que, na verdade, faz algo espetacular para a sociedade, que é trazer das bibliotecas, né, as teses para socializar para toda a sociedade, para democratizar o conhecimento. Verdade. Parabéns, Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada. Obrigada, doutor Rossini, pela presença. Satisfação. Obrigadíssimo. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no nosso programa. Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, é só acessar o endereço que aparece na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!